Bom dia, doutor, bom dia, doutoras, doutores e doutoras. Hoje vamos bater um papo sobre honorários advocatícios, como precificar para o cliente. Nós vamos aqui bater um papo sobre alguns elementos que são importantes para a consideração do valor que a gente vai colocar para o cliente como honorários advocatícios, tá? Uma coisa importante que eu sempre falo com meus colegas é o seguinte: faça contratos de honorários com qualquer cliente, seja um amigo, seja vizinho, seja parente, não deixe de fazer um contrato de honorários. Outra coisa que eu falo, colega, assim como eu, valorize a sua profissão. Esses 5 anos de advocacia, no mínimo, eles foram compostos, ou dentro desses 5 anos, muitas pessoas perderam filhos, se divorciaram, perderam emprego, passaram por uma série de situações e não obstante todas essas situações, continuaram e terminaram a faculdade. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você é um advogado, independente se você tem 1 ano ou 10 anos de formação, de experiência na área, se valorize. E para falar em valorização, há que se considerar que todo bom advogado deve ter conhecimento mínimo em gestão financeira. E é aí que você vai diferenciar um produto de um serviço. Quando você é uma empresa e tem um produto, é relativamente fácil você determinar o preço daquele produto para que o preço dele cubra os custos fixos, variáveis e você obtenha lucro. E para a prestação de serviço? Para a prestação de serviço, você também tem que levar em consideração, mas você não tem um produto. Então, como você vai fazer essa precificação? Essa é a razão desse vídeo. Bom, nós já vimos que nós temos numa prestação de serviço custo fixo, custo variável e o lucro líquido, que é o que se espera. A composição desses elementos para cobrir principalmente o custo fixo, nós temos os encargos trabalhistas e a capacidade produtiva. Os encargos trabalhistas são a folha de pagamento, mais a manutenção, mais os tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Já na capacidade produtiva, nós temos as horas de trabalho, mais os dias de trabalho no decorrer de 1 ano. Tudo isso para você saber quanto custa para você, por exemplo, a sua hora de trabalho. Esses são os elementos para você fazer o cálculo. O segundo ponto, transparência com o cliente. Para que o cliente pague aquilo que você determina, aquilo que você fixa, ele vai pagar se forem preenchidas duas condições. Todo cliente é assim. Primeiro, ele tem que ter confiança em você e segundo, você tem que ter transparência. A transparência vai aumentar a confiança no cliente. E para isso, eu vou dar o exemplo do que eu faço. Eu explico para o cliente a tabela da OAB de cada seccional. Então, por exemplo, se eu estou em São Paulo, eu explico para ele o custo mínimo de alguns processos. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu explico também pela tabela da OAB do Rio de Janeiro. Eu explico para o cliente também que eu cobro consulta, assim como o médico cobra consulta, o advogado também cobra, para saber qual é o problema. Eu não explico para o cliente o problema na hora, eu não mostro a solução na hora, eu falo para ele, se você me contratar, eu tenho a solução para esse processo, para essa situação, porque senão o cliente vai pegar o seu resultado daquilo que você propor e vai procurar um outro advogado que é mais barato. Então eu não explico. E uma coisa importante sobre a consulta, não tenha medo de perder o que você não tem. Então cobre consulta sim. E isso está dentro do que a gente falou sobre valorização da profissão. Acrescente também, um outro ponto, o valor que você vai cobrar, a sua pós-graduação. Se você fez uma pós-graduação, acrescente isso na linha argumentativa do preço para o cliente. Se o cliente fala assim, mas está um pouco caro, doutor, eu estou achando. Você vai explicar, você fala, mas aqui eu tenho uma especialização nessa área, eu tenho um mestrado nessa área, eu tenho um doutorado nessa área, isso lhe dará mais elementos para você pedir um valor mais alto de honorários. Uma segunda questão importante que todo cliente que a maioria dos clientes dão problemas, a questão dos honorários de sucumbência. Explique para o cliente o que são os honorários de sucumbência. Há uma dificuldade muito grande. Se ele não entender, você vai colocar esse valor dos honorários dentro do custo geral do processo. Outra questão importante é explicar para o cliente a demora do processo, que vai depender de vários fatores extrínsecos e intrínsecos. E você pode elencar que é um dos fatores mais importantes, que é cada vara
cada fórum e cada vara. Então tem fórum que tem muitos processos e tem vara que tem muitos processos. Então explica para o cliente a diferença entre fórum e vara. Se você pegar, por exemplo, se você for advogar no interior um fórum de vara única, é complicado. Você tem um juiz para várias áreas, então um processo seu ali de indenização, por exemplo, vai demorar muito mais do que se fosse de repente um fórum com várias varas ou varas cíveis ou vara da fazenda pública. Outra questão importante, explicar para o cliente que o direito é uma ciência interpretativa, que depende de várias interpretações. Então, você tem uma interpretação, o juiz tem outra, o tribunal tem outra, então não existe o A mais B igual a C. Isso é importante explicar para o cliente, tá? O direito não é algo previsível dentro de uma regra fixa. Bom, terceira questão importante, o que considerar no cômputo da precificação dos honorários? Bom, primeiro, o local de prestação de serviço. Você ou eu somos contratados para advogar no interior, na metrópole, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa. Se formos contratados para advogar no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, é outra. Você tem que levar isso em consideração. As despesas, como hospedagem, transporte e alimentação, você deve levar em consideração. Outro ponto, a complexidade da matéria, se é uma petição inicial, se é uma contestação, né, se é uma área civil, se é área criminal, se é uma ação de execução, se é uma ação cautelar, tudo isso você deve levar em consideração. Outro ponto, os limites do serviço. Então, por exemplo, se você for contratado para entrar com uma ação inicial, você tem que deixar claro para o cliente que você vai acompanhar essa ação até a segunda instância ou até os tribunais superiores. Então, se você vai ter que ir para Brasília fazer alguma sustentação oral, eventualmente, você tem que determinar para o cliente se esse custo para você ir até lá já está dentro dos honorários fixados e informados ou não. Isso é muito importante. E também as chances de êxito. E aí entra uma questão muito importante que é a chamada jurimetria. O que é a jurimetria? É um método quantitativo e estatístico que a gente tem mais ou menos uma probabilidade de ganhar X processo, de acordo com as decisões do juiz, com o entendimento do tribunal, com o entendimento dos tribunais superiores, incluindo aí, eu estou falando de linhas gerais, tá? O STJ e o STF. É muito importante para que a gente tenha essa consideração dos honorários. O quarto e último ponto, a forma de cobrar. Então nós temos a regra do 1/3. Você cobra 1/3 no começo, 1/3 no meio e 1/3 na sentença. Ou por tabelas. Por exemplo, eu tenho uma tabela no escritório, então clientes que recebem, eu chamo de tabelas de rendimento, clientes que recebem de 1 a 5 salários mínimos, eu cobro uma entrada por processo para cobrir os custos fixos e variáveis. Então, por exemplo, cliente que ganha de 1 a 5 salários mínimos, eu cobro entre R$ 264 para entrar com processo a R$ 1.320. Então vai depender de cada situação, isso mais os 30%. Então isso aqui é para você cobrir os custos fixos e variáveis, e os 30% lá na frente, que é de acordo com o que o cliente receber, né, com o que for condenado a favor para ele, o chamado benefício econômico, aí ali vai ser o nosso lucro. Então você tem duas partes da precificação, uma para cobrir os custos fixos e outra para que seja o nosso lucro. Tá? Então isso é muito importante. Aí eu tenho a tabela 2, que é de clientes que ganham de 6 a 10 salários mínimos, que aí eu cobro de R$ 1.584 até R$ 2.640. Então, gente, é só um bate-papo, é o que eu faço, é o que tem dado certo, alguns colegas têm elogiado. Então, eu só queria bater esse papo com vocês para passar um pouquinho da minha experiência e a gente ir somando experiências no decorrer da vida profissional, tá bom? Obrigado a todos, espero ter ajudado. Curta, compartilhe, fiquem com Deus como sempre e até o próximo vídeo. Muito obrigado.